Boa noite, amigos. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Eu estou muito bem de estar aqui. Eu achava que fazia um ano, mas o tempo passa diferente, foi 7 meses, mas parece que faz muito tempo. Eu agradeço muito o convite da casa, é muito bom estar aqui mesmo. Existe alguém que veio aqui pela primeira vez hoje? Não? Sim? Primeira vez? Você tá... Não, você não, né? Muito bem, seja muito bem-vindo. Espero que a gente possa tocar o seu coração de alguma forma. De todos, né, na verdade. Né? A gente não pode esquecer que no meio da doutrina espírita, nós temos o nosso Cristo, né? O grande consolo para todos nós, a luz que tem que nos guiar sempre. Bem, nesses 7 meses, eu descobri que eu não sou muito palestrante e sou mais conversador. Eu gosto mesmo de conversar. Por isso que eu tenho feito essa palestra aqui várias vezes já e parece que tem sido bom. Para mim tem sido muito bom e eu quero saber depois o que vocês vão achar. O tema da palestra é o que te perturba. Percebam que é uma pergunta para vocês, não para mim. E a ideia é que alguns de vocês conte pra gente o que te perturba, sem entrar em detalhes pessoais, né? Para que a gente tente usar a doutrina e o Cristo para falar alguma coisa a respeito do que aflige o seu coração. Então eu gostaria de saber se tem alguém que quer nos contar, sem detalhes assim, pessoais, o que te perturba. Senão eu vou ter que falar o que me perturba. A senhora gostaria? Então, pois não. Quer falar para todo mundo? Eu, no começo, eu acho que eu demorava a entender as pessoas, achava que todo mundo tinha que ser perfeitinho, havia uma coisa errada, eu condenava. Demorei, eu falei, não, cada um tem a sua hora de alcançar a luz, né? Então, eu vou ficar na minha e deixar os outros correr com os deles. Então, isso perturbava a senhora. Será que essa perturbação, essa aflição dela não existe em muitos de nós? Vocês ouviram? Antigamente ela achava que todo mundo tinha que ser perfeito. E isso fazia a senhora sofrer. Porque a senhora criava expectativas sobre o comportamento dos outros, né? E agora não mais. Agora a senhora deixa cada um ser como é. O que vocês acham? Isso nos perturba, gente? Perturba, né? E o que a gente sabe sobre essa questão? A gente sabe que a gente tem muita dificuldade de amar o outro, né? Lembra do amar o próximo? A gente tem muita dificuldade. Nós somos aprendizes disso. Nós estamos aprendendo, descobrindo o que é isso. Mas eu acho que, como na escola, a gente primeiro aprende a somar, para bem depois aprender a dividir, que é mais difícil, a gente começa do que é simples. Então, é muito mais fácil respeitar o outro do que amar o outro. Tá certo? Mas a gente tem dificuldade também no respeitar. Porque a gente não respeita o direito do outro ser como ele quer ser. A gente quer que ele seja diferente. E briga, e insiste, e sofre, e faz sofrer, porque quer que o outro seja conforme a gente quer que ele seja. E muitas vezes, normalmente, o outro não consegue ser. Eu já ouvi de pessoas falando assim: você acha que eu gosto de ser desse jeito? A pessoa não gosta de ser do jeito que ela é, mas não consegue fazer diferente, ainda. Não consegue ainda. E se a própria pessoa está descontente com o seu próprio jeito de ser, isso é ótimo já, porque é um bom momento, é um bom indício, é um bom combustível para que a pessoa faça uma série de coisas para mudar, porque não basta querer. Vocês já perceberam isso? Não basta querer ser diferente.
Só querer a gente não consegue, a gente precisa fazer uma série de coisas. Vou dar um exemplo. Eu gostaria de levantar 100 quilos. Consigo? Não. O que eu tenho que fazer? 1 ano de academia. Depois de 1 ano de academia, possivelmente, se eu me esforçar, se eu frequentar, eu levanto 100 quilos, talvez. Então, eu quero ser melhor? Eu quero. O que você está fazendo sobre isso? Essa é a pergunta. Porque se você não estiver fazendo nada, você não vai ser melhor. Não vai. Se eu não fizer nada, eu não vou levantar 100 quilos. Então, a questão do respeito, o respeito é filho do amor. Não quer dizer ser omisso, não quer dizer largar a pessoa. Não, a pessoa que se vire, o problema dela. Não, não é isso. Nós temos meios poderosos de ajudar as pessoas. Só que esse meio poderoso a gente costuma não querer usar. E o meio poderoso de ajudar alguém é dar exemplo. É dar o exemplo com paciência. Com paciência. Esperando o tempo do outro. E quando vai ser? Não sei. Nem a pessoa sabe. Isso é respeito. É estar disponível. A pessoa caiu, eu avisei. Não vamos falar isso para ninguém. Né? Você avisa, olha, por ali vai dar problemas. Por ali você vai sofrer. A pessoa vai, porque ela é livre. Porque ela está experimentando, porque ela está descobrindo quem ela é e como é o mundo. E ela cai, e ela sofre. E você acolhe. É isso que o Pai faz conosco, não é? Que bom, não é? É isso que o Pai faz conosco quando Jesus disse que nenhuma ovelha se perderá. Ele quis dizer que quando a gente estiver perdido, Ele estará próximo, Ele estará do lado. E quando a gente resolver descobrir, perceber que está perdido e começar a sofrer, Ele nos acolhe, Ele nos dá um caminho, porque Ele é o caminho, para a gente se curar intimamente. Isso é respeito, gente. Isso é compreender como que é a dinâmica de evolução, de crescimento da pessoa. Como nós queremos que a gente seja compreendido nas nossas dificuldades. Às vezes me falaram que está errado, mas eu não tenho certeza. Eu quero ir lá ver. As crianças fazem isso. Pede para não descer a escada. O que a criança vai fazer? Desce a escada. Pede para não ir lá. Onde ela vai? Lá. Nós somos assim. Pede para não fazer. Isso é respeito. E quando a gente começa a se esforçar para respeitar, a gente começa a sofrer menos. Porque a gente começa a entender que da mesma forma, a mesma forma que a gente caminha, o outro também tem as mesmas dificuldades, tenta as mesmas coisas, cai, levanta e espera acolhimento, espera compreensão, como nós também esperamos. Então, a gente não sabe amar, mas eu acho que nós estamos muito perto, se quisermos, de respeitar. Ah, mas e se não me respeitam? Problema dele, não meu. Essa é uma parte difícil, porque a gente gostaria de ser respeitado. Mas respeitar a gente ou não é um problema da pessoa. Ou vocês não concordam? Nos afeta? Por que nos afeta? Porque a gente espera. E a gente, nessa hora, a vida está nos perguntando se a gente quer mesmo respeitar o direito que a pessoa tem de nos criticar e de não nos respeitar. Porque, como está no Evangelho, respeitar quem nos respeita, até os publicanos fazem. Qualquer um faz. Isso é dever. Respeita quem não te respeita. Pronto. Isso já é alguma coisa diferente. Tudo bem? O que mais, gente? Oi.
Fala alto para todo mundo ouvir, por favor. Eu acho que mais importante você é o oposto do que ela falou. Ela falou muito defeito mesmo. É a autocrítica. Para todo mundo ouvir. O que mais te perturba é a autocrítica. É o quanto você não aceita os seus erros. É isso? Você ligou muito bem as duas situações, porque isso é falta de respeito com você. Eu citei há pouco que a gente precisa, a lei maior é amar ao Pai, né? E ao próximo, de que jeito? Como a mim mesmo. Então eu tenho que me amar? Eu tenho. E essa é uma das maiores dificuldades. Tanto é que a maioria de nós começa querendo amar o outro e se esquece de se amar. Tá certo isso, gente? Não é assim que a gente faz? A gente fala assim, eu não mereço, né? A gente fala assim, eu não mereço, eu sou muito... Quando a gente erra, a gente fala assim, eu conheço essa história. A gente fala assim, olha, eu sou ruim mesmo, olha aí, já li lá, faz 10 anos que eu estou lendo, que eu estou estudando, as pessoas me falam, tal, e eu fiz de novo. Então eu não mereço mesmo o amor do Pai, eu não mereço ser feliz, tal. Certo? E eu vou te contar um segredo, gente. A gente não merece mesmo. Mas essa é uma conclusão que eu cheguei. E o mais fascinante é que o Pai nos ama sem que a gente mereça ser amado. O que faz com que o amor dele seja muito maior. Porque amar quem merece amar também é fácil, né, gente? Amar quem é bonzinho, que esforço você tem? Qualquer um ama a pessoa legal. Qualquer um. Então, eu acho, e principalmente nós espíritas, nós vivemos falando, se você tiver merecimento, você vai receber, né? Eu não falo mais isso. Porque o Pai distribui incondicionalmente, lembra? Se é incondicional, eu não preciso merecer. As mães amam os filhos antes deles merecerem. Tá certo isso? Não é verdade? Vocês descobrem que estão grávidos e já estão amando o filho. Não entendo por quê. A pessoa vai dar trabalho pelos próximos 50 anos. Certo? Preocupação dos próximos 50 anos. Um monte de dor de cabeça. Tirar noites de sono. E vocês amam essa criatura? Olha que bonito. Ela não merece, gente. Ela está lá na barriga, ela não fez nada de bom, você nunca viu a cara dela. E ela é amada. Então não existe essa questão de merecimento. E eu estou me referindo ao amor do Pai por nós. Então, todas as vezes que a gente erra, e a gente vai continuar errando, porque é um processo de amadurecimento. Não é assim, eu li que eu tenho que perdoar e eu vou perdoar. Não vai perdoar. Porque eu posso dizer para você como fazer uma conta muito difícil e você não vai acertar essa conta. Você tem que exercitar, tá certo? Amar também tem que exercitar, perdoar tem que exercitar. Qualquer coisa que a gente precisa aprender, a gente precisa exercitar. Para que a gente se perdoe, e aí o tema que você levantou é o auto-perdão, a gente precisa gostar da gente. A gente precisa, e isso é um trabalho também, é um trabalho de autoconvencimento. A gente precisa descobrir que eu não sou inferior porque erro. Eu sou apenas ignorante daquilo. Lembra, nós somos criados simples e ignorantes? A doutrina nos diz que nós somos criados simples e ignorantes pelo Pai. A gente talvez não seja mais tão simples, mas a gente continua ignorante. Ignorante do amor, ignorante do perdão, ignorante de quem somos intimamente. Ignoramos quase tudo.
É por isso que a gente erra. Não é porque a gente é essencialmente mau. Porque não consigo conceber que um ser perfeito como o Pai cria alguma coisa imperfeita. Não consigo entender como isso é possível. Porque o perfeito só sabe fazer perfeito. E se nós somos a imagem e semelhança de alguém perfeito, nós somos capazes de alcançar a perfeição. Mas existe um caminho que exige um esforço. E quem foi que disse sobre o esforço? O Cristo, quando ele disse que cada um terá segundo o seu esforço, ou segundo as suas obras. Então, nós não somos inferiores no meu entendimento, porque nós somos feitos de um material extremamente nobre, um material divino. Porque nós somos filhos de um ser divino. Então, o que falta a gente descobrir na verdade? A nossa grandeza. Vós sois luzes, disse Jesus. Só que, e é verdade, só que quem tem que acender a luz é cada um. Com esforço, com empenho, com o tempo. Nunca será do dia para a noite. Então, nós vamos continuar errando bastante. E talvez o segredo seja cada vez mais... Não, o segredo seja a gente parar de se culpar e começar a se arrepender. Qual a diferença? A pessoa que se culpa, ela só se vitimiza, ela só chora, ela não faz nada. Eu gosto de brincar. A pessoa que se culpa, ela derramou o leite, ela senta do lado do leite derramado e chora. Ai, como eu sou inferior, pobre de mim, só isso. Mas não limpa o leite. E nem vai comprar outro. Cômodo, né, gente? Não é cômodo. Eu acho que a culpa é filha do egoísmo, inclusive. Ela é cômoda. O arrependido não age assim. O arrependido, ele derrama o leite, ele chora, mas não chora muito não. Para de chorar, limpa as lágrimas, limpa o leite, vai comprar outro. E ele para e pensa: aonde foi que eu errei? Por que eu errei? O culpado não pensa isso, o culpado já acha que não serve para nada. Para nada, eu sou um lixo mesmo, não tenho valor nenhum, ninguém me ama, ninguém me quer. Aquele drama, aquele mimimi. O arrependido, ele estuda ser para descobrir por que ele errou. O que ele pensou, o que ele sentiu que levou ao erro. O que ele não sabia e vai estudar. Por quê? Porque ele de verdade não quer errar. O culpado não se preocupa com isso. O arrependido vai errar de novo? Vai, no mesmo lugar. E ele vai estudar de novo, até e cada vez menos errar. Vou dar um exemplo, está no Evangelho. Existe uma diferença brutal entre dois personagens importantíssimos do Evangelho que erraram muitíssimo. Um foi Judas, outro foi Pedro. Judas fez o que fez, sabemos. Pedro negou o Cristo 3 vezes, certo? Os dois erraram. Só que os dois se comportaram de forma completamente diferente. Judas se sentiu culpado, se vitimizou e se suicidou. Chorou e não fez nada para arrumar o erro. Não fez nada. Não foi lá brigar com o sacerdote, não foi lá tirar o Cristo da cruz, não fez nada, foi lá e se matou. E o Pedro? Às vezes eu penso que Pedro errou mais que Judas, às vezes eu fico pensando, porque olha só, você imagina alguém chegar para você e falar assim: hoje você vai errar 3 vezes. Não vou, vai, eu te conheço. E vai errar aqui, ó. Você vai me negar 3 vezes. Você vai falar para todo mundo que você não me conhece. Imagina que eu vou fazer isso. Você está louco. Aguardemos. A pessoa foi avisada, gente. E ela não foi avisada que ela ia errar daqui a 1 mês, daqui a 6 meses, ela até esqueceu. Hoje. Estava na cabeça, estava fresco. E ela fez isso.
É muito mais impactante, né, gente? Judas possivelmente se enganou, se iludiu com as questões materiais, coitado, não entendeu nada do que o Cristo estava dizendo. Pedro foi avisado no dia. Mas Pedro chorou, sofreu muito, mas se arrependeu e se levantou. E esse episódio na vida dele, penso eu, o transformou tanto que ele se tornou quem ele é. Porque ele não se culpou, mas se arrependeu. O livro Paulo Estevão conta que Pedro, todas as vezes que falava que ele tinha traído o Cristo, negado o Cristo, ele chorava, anos depois. Mas fez o que fez. Trabalhou, deu exemplo, continuou. Talvez por conta daquele erro, na tentativa de reparar aquele erro, de aprender com aquele erro, que é para isso que o erro serve, ele foi e fez o que fez. Então, eu convido a todos a gente parar de se culpar, porque é muito cômodo, e começar a se arrepender, estudando o porquê do erro, para que o erro nos ensine, porque a gente sabe que o erro ele tem um poder pedagógico gigantesco. Nós sabemos que não podemos colocar o dedo na tomada, ou porque a gente viu alguém colocar, ou porque a gente colocou. É muito instrutivo. Então, vamos nos arrepender, olhando para frente e não nos culpar apenas olhando para trás e não fazendo nada. Usar o esforço e melhorar. Tudo bem? Respondi? Se ame. Goste de você, do jeitinho que você é. Ah, mas eu sou muito... Só para finalizar. Dá para comer jabuticaba verde? Mas ela é defeituosa quando ela está verde? Ela tem algum problema? Não. Ela só está verde, ela não está pronta. Olha só que bonito, excelente. Ela apenas não está pronta. Gente, a gente é tudo jabuticaba verde. A gente não está pronto. A jabuticaba verde e nós não temos nenhum problema. Nós apenas estamos no meio do caminho. Nós somos o aluno que não se formou, gente. E que hora que vai fazer exercício erra muito. O problema é que a gente é aluno bem folgado. Esse é o único problema. E é isso que faz com que a gente sofra. Porque a gente é muito folgado. Se a gente cumprisse os passos direitinho, a gente já seria tão mais feliz. Então, nós somos a manga verde, a jabuticaba verde, que não tem nenhum problema em estar verde. Porque se ela prosseguir, e nós prosseguiremos, nós vamos amadurecer. E amadurecer é ser perfeito. Estamos no meio do caminho, está tudo bem. Está tudo bem. Ok? Muito bom. O que mais, gente? O que perturba vocês? O que aflige, pesa no seu coração? Eu gostaria que os jovens falassem. Os jovens. Outros jovens aqui, os de menos de 30 anos. Tudo jovem. Oi? Não entendi. O dia te aflige? O futuro? Já colocaram isso uma vez também, Olinda. O amanhã me aflige. Eu acho que a gente devia usar o conhecimento do Evangelho que diz, que eu já repeti, cada um segundo as suas obras, ou seja, o que você plantar colherá, e a gente descubra hoje como vai ser o nosso futuro. Porque o que nós estamos fazendo hoje determina o nosso futuro. É claro que a gente não vai saber aonde a gente vai estar. Não dá para saber se vai estar calor ou frio. Mas isso acho que é o que menos nos interessa, eu suspeito. Mas nós vamos conseguir saber, se a gente analisar o que a gente está fazendo hoje e o que a gente tem feito, como nós estaremos aqui dentro.
como as coisas estarão dentro de nós. Se nós teremos paz ou não teremos paz. E eu acho que nada é mais importante do que isso. Porque para mim, paz é sinônimo de felicidade. Paz íntima, paz da consciência. A nossa consciência aprovar o que a gente faz. Suspeito que é isso que o Evangelho diga sobre a paz. Então, eu acho que a gente pode descobrir como é o nosso futuro, intimamente, não do lado de fora. Olhando o que a gente está plantando. Sem aquela história de achar que está plantando pouco. Sem aquela história de achar que não está plantando o suficiente. Se atenha ao que você está plantando. O que é que você está plantando? Observe o que você pensa o dia inteiro. O que você sente e depois o que você faz. Porque pensar é fazer. Nós sabemos o que causa o pensamento. Nós sabemos o que significa os sentimentos que a gente tem. Não somente os sentimentos que a gente tem e os pensamentos que a gente tem, mas aqueles que a gente cultiva. Porque não tem problema nenhum ter raiva. O problema é o que você faz com ela. Não tem problema nenhum querer xingar alguém. O problema é se você xinga. Faz sentido, gente? Porque eu gostaria que vocês refletissem sobre o que eu estou falando, que eu posso falar bobagem. É apenas a forma como eu vejo. Eu tenho sentimentos que eu não gostaria de ter, mas tenho. E aí, primeiro, eu olho para eles e falo, você está querendo me dizer quem eu sou. Porque os sentimentos, e a gente estuda, Emmanuel nos diz que o sentimento é a mensagem do fundo do seu ser para você, te dizendo o que está lá dentro, lá no fundo. Então, ter sentimento é precioso. Olhar para ele sem medo, sem culpa, sem vergonha, sem medo é importante, porque eles estão nos contando quem a gente é. Quem a gente é hoje. Tá, eu sinto raiva quando alguém faz não sei o quê. Ok. Estude-se e se pergunte por que você sente raiva. Por quê? Se pergunte. Ai, mas que falta de respeito. Falta de respeito? O que mais? Que respeito é esse que a gente está falando? Será que é orgulho? Será que é uma exigência que as pessoas têm que me respeitar? Tem? Por quê? Essa é uma conversa íntima. Eu gostaria. A pessoa está errando porque ela não me respeita. Está. E isso, eu insisto, é problema dela. Quando o outro erra, é a outra pessoa que tem um problema, não sou eu. A minha questão é o que eu vou fazer com o erro dela. Faz sentido? Está certo isso, gente? Vocês acham que é assim? Ou não? O que vocês acham? Quando a pessoa erra, o problema é de quem? Claro que vocês devem estar pensando assim, mas o erro dela me afeta. É verdade. É verdade. Te afeta. Ela te roubou, por exemplo. Te afetou. O que você vai fazer com esta situação é problema seu. Tem uma história, Divaldo conta que uma senhora procurou por ele e falou assim: olha, até ontem eu tinha um amante, mas eu larguei dele, vou ficar com meu marido.
Ele falou, tá bom, ok, qual o problema? Então, é que meu amante está me chantageando. E ele falou que se eu não ficar com ele, ele vai contar para o meu marido. O que eu faço? E o Divaldo diz assim, conte você para o seu marido. E ela espantada disse, mas aí ele vai me largar. E ele disse, isso é problema dele. É a decisão dele. Não é sua decisão. Você vai continuar escrava? Ou vai ficar escrava, emocional ou não? Olha o quanto isso traz uma liberdade, gente. E eu falo, por que eu falo desta forma? Porque entendo eu que nós entendemos o que é que nós estamos fazendo aqui. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa vida? Nós não estamos aqui para aprender? A ser feliz? E como que a vida nos ensina? Nos dando o que a gente chama erradamente de problemas. Quando a gente vai na escola, a gente tem o que para resolver? Exercício. Alguém estranha quando a gente vai na escola e tem exercício, gente? É o normal, né? A gente reclama, é claro. Tem muito exercício, isso aqui, né? Muito do nosso sofrimento é porque a gente veio para cá e acha que aqui é parque de diversão. E aí você fica frustrado. Poxa, eu só tenho problema, que vida é essa? Uma vida normal. Totalmente normal. Totalmente normal. Aliás, se não tiver problema, se preocupe. Porque quando é que o professor não dá problema para o aluno? Quando acha ele incapaz. Não é? Nem dá, esse aqui não vou dar nem problema, caso perdido. Não vou nem perder tempo. Não vou dar nem lista de exercícios para ele. Não é assim? Então, quando você tem muito problema, é porque a vida entende que você é mais capaz do que você sabe que é. E eu provo isso para vocês. Muitos de vocês passaram por problemas que se alguém te avisasse antes, você ia falar assim, eu não vou conseguir. Não é? Não é, gente? Você tinha certeza, inclusive. Não, nem tenta, eu não vou conseguir, eu não sei fazer isso. Já viveram isso, gente? Aí vocês foram lá e fizeram, né? Você vê como a vida conhece a gente? E sabe o nosso valor, a nossa capacidade? É claro que você fez porque se esforçou, porque se empenhou. E por muito fazer, aprendeu. Então, gente, quando o outro nos rouba, a gente está num exercício. Eu não estou dizendo que ele está certo, hein? Eu estou dizendo que ele vai ter que se ver com a vida, porque ele está plantando pimenta e vai ter que comer a pimenta. É só isso. O que eu vou fazer com a situação, sou eu que decido. Eu posso sofrer, eu posso fazer sofrer. Ele me rouba, eu vou lá e mato ele. Matar ele é meu problema. O que eu faço com o que eu estou sentindo e com a situação é o meu exercício. E aí nós temos o Cristo nos ensinando ou nos dando a direção do que fazer. Então, nosso futuro, a gente já pode conhecer. E a gente não pode esquecer, para a gente colocar nessa forma e para eu terminar esse assunto, essa questão, essa resposta, de que nós temos o Pai, né? Nós temos o Pai. Nós não somos uma folha ao vento, onde ninguém cuida. Ninguém, não. Nós somos muito cuidados, gente. Vamos lembrar das palavras dele? Nenhuma ovelha se perderá. Eis que estarei convosco através dos tempos.
Nem sozinho a gente consegue ficar. Porque Ele não nos larga. Vinde a mim, os aflitos, e eu os aliviarei. Nós não caminhamos sozinhos. E muitas vezes a gente não sabe fazer, não sabe nem viver, não sabe nem começar o exercício. Sim, por isso que é justo, necessário, importante que a gente recorra a Ele, se conecte a Ele. A palavra religião, vocês sabem, significa religar, significando que nós estamos desligados. E é por isso que a gente se sente só, porque a gente não se conecta. Parece que, eu imagino que tem uma ponte assim, entre nós e o Pai. A metade da ponte é você que tem que construir, o seu lado. A parte dele já está pronta, só esperando. Constrói a sua parte, pronto, está tudo certo. Porque ele não dorme em serviço, que nem a gente, né, gente? Ok, Olinda? Obrigado. O que mais, gente? Acho que temos tempo para mais uma perturbação. Como entender a velocidade? Como exemplo, fui criado nos anos 80, totalmente diferente de hoje. E até hoje eu não consigo me adaptar a essa mudança tão rápida como o mundo está mudando hoje. E isso me incomoda muito, porque eu não sou preparado para algo isso. Não tenho essa habilidade com tecnologia, com os dias de hoje, com os pensamentos de hoje, com a juventude de hoje. É diferente. Como adaptar isso e olhar e observar as coisas sem se incomodar com aquilo que está vendo está errado, mas hoje as coisas estão tudo invertido, o errado está se tornando normal. Eu acho que seus pais acharam a mesma coisa da sua geração. Eu ouvia dos meus pais, essa geração está perdida, a minha. Acho que todas as gerações pensam isso. Já não se fazem mais músicas como antigamente. Já não se fazem mais música antigamente. Meu pai falava isso, fala até hoje. Inversão de valores. Tudo tá, ele fala, o mundo está perdido. Eu ouvia isso. No meu tempo eu chegava às 10 horas da noite e eu queria chegar às 2 da manhã. Não, vocês estão tudo perdido. Essas músicas loucas, discoteca na época. Eles também achavam isso. O que eu quero dizer? Bem, vamos dar um passo atrás, né? Independente deles. Só para não cortar, sobre o tempo que existia televisão. Sim. Eu lembro quando chegou a TV em casa, eu já era grande. Quando chegou o telefone, eu sou do tempo que não tinha telefone. Sim, desse tamanho, preto, né? Grande. Não sabe. É como a gente não sabia o que era ir num lugar e não ter uma cidade. Na época dos nossos avós, eles abriram as cidades que a gente conhece, né? Bem, eu acho muito difícil a gente se adaptar ao mundo, muito trabalhoso, se a gente não der um passo atrás e olhar sob a ótica da imortalidade. Se a gente entender que essa é a nossa única vida, é muito fácil a gente entender que o mundo está perdido. Muito fácil. Porque em 100 anos não dá tempo para nada, né? Não dá tempo para nada. Se a gente não entender que quem está no comando de tudo, coordenando tudo, é o Pai, e Ele disse assim, quanto a vós, até os fios dos seus cabelos estão contados, nos dizendo que Ele está no absoluto controle de tudo. Se a gente não se lembrar todos os dias, o dia inteiro, de que existem caminhos que parecem que são totalmente errados e não são, porque a gente não entende os caminhos, né? A gente olha e parece que não vai ter jeito. Mas será que alguma coisa está acontecendo
sem que o pai saiba, sem que ele permita, principalmente. Não cai uma folha sem que o pai permita. Então essas músicas, essa tecnologia, essa velocidade, tudo que está acontecendo está dentro da lei. Mas não vamos esquecer que dentro dessa lei existe a lei que diz que quem planta, colherá. Ninguém planta arroz e colhe algo diferente. Ninguém. Nunca, jamais. Então, estamos todos em aprendizado. Eu penso... Você foi criado no chiqueirinho? Vocês lembram do chiqueirinho, gente? Lembra? Eu fui criado no chiqueirinho, mas não é de porco. A minha mãe tinha que cuidar da casa. Eu era pequeno, nenê talvez. Então tinha um cercadinho de madeira com almofada, cobertor lá dentro. Lá dentro eu podia me matar. Aliás, eu nem consegui me matar lá dentro. Lá dentro tinha brinquedo, eu podia fazer qualquer coisa, mas de lá eu não saía. O chiqueirinho. Eu acho que a Terra é um grande chiqueirinho, sabe? Aqui a gente pode aprontar, mas tudo dentro de limites, sabe? Se você analisar as guerras do passado, por exemplo, Napoleão, que quis dominar o mundo, teve uma hora que ele pararam ele, e daqui você não passa. Quem será que determinou esses limites? Quem será? E tem muitas situações assim, né? Havia um general da Inglaterra que ele criou uma frota de 20 navios e ia invadir não sei o que. Eles iam invadir. Teve uma tempestade gigante, afundou tudo. E aí? Essa tempestade saiu do nada? Vamos lembrar que não acontece nada à toa, nada por acaso, não cai uma folha, todos os fios são contados, está tudo dentro do controle divino. Não consigo imaginar o Pai permitindo que alguma coisa aconteça que não seja, olha agora a palavra que eu vou falar, útil. Útil para quê? Para que a gente aprenda o quê? O que a gente não sabe. Então eu acredito, como nós educando nossos filhos, muitas vezes a gente deixa o filho ir para o caminho errado para que ele aprenda que aquele não é um bom caminho. Muitas vezes. E eu acho que o pai, acreditando na nossa capacidade, acreditando no nosso valor, na nossa capacidade de aprender e no fato de que a gente não morre, isso é uma parte bem interessante, ele nos dá imensa liberdade. Ah, você quer ir por aqui? Pode ir. Já avisei que só há um caminho, que é o do Cristo. Já avisei. Ele não disse que ele é um caminho, ele disse que ele é o caminho. Não há outro melhor. Ah, mas eu não quero esse. Ok, fique à vontade. Eu te espero por aqui. Não foi o que o filho pródigo fez? O Senhor? Você quer ir embora com a minha herança? Pode ir. Estou te aguardando de volta. Ele não disse isso para não humilhar o filho. Mas quando ele chegou, ele foi altamente acolhedor. Não deixou o filho se humilhar. E eu julgo dizer que esse filho que foi embora e voltou, aprendeu muitíssimo. Talvez mais do que aquele que ficou. Talvez. Então, o Pai nos deixa tomar caminhos muito difíceis para nós. Porque Ele sabe que a gente não vai morrer mesmo. Que a gente vai ter tempo para arrumar a bagunça que a gente fez. E que não há outra forma da gente aprender senão com liberdade. Faz sentido? Eu preciso tentar, eu quero ir desse jeito. Eu não acredito que o Cristo seja o caminho. Eu posso não acreditar. Ele me dá essa liberdade. E a coisa mais linda que existe é saber que Ele me dá essa liberdade de nem me lembrar dele e continua me amando. Isso é amor incondicional.
Então, a minha sugestão é que você todos nós, vamos dar esse passo atrás, olhar mais amplo, que está acontecendo uma desordem aqui, mas não é uma desordem total. E que essa desordem aqui, ela vai se resolver. Vai. E os envolvidos na desordem vão aprender muito. E quando essa desordem mexer com a gente está inserido no exercício. Como eu disse, se eu me incomodo com algo, é porque eu tenho algo a fazer em mim. Em mim. Eu tenho que descobrir por que me incomoda. Lembra, pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Como que eu faço? Conhece-te a ti mesmo. Eu preciso me conhecer, não há outro caminho. Eu preciso descobrir por que as coisas acontecem comigo, dentro de mim, do jeito que acontecem. Por que eu penso desse jeito? Por que eu sinto desse jeito? Por que eu espero desse jeito? Porque esperar determinadas coisas é uma das tragédias que a gente inventa. Por que você espera que o outro faça assim? Porque você quer. Porque você não avaliou bem como que é o outro. Se a gente vive 5 anos com uma pessoa, nós temos obrigação de saber até onde aquela pessoa vai. Não temos, gente? Quantas mães não sabem até onde o filho pode ir? Quantas mães e pais falam assim, esse filho vai me dar problema. Vai me dar problema. Por quê? Porque você observa as tendências desde o começo. E eu sei que a gente tenta, desentortar o pepino, né? O galho antes que entorte de vez, aí não vai ter jeito. A gente tenta, mas às vezes não é possível. Então, por que a gente espera determinadas coisas de algumas pessoas? Eu recomendo fortemente, existe um capítulo que eu adoro no livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que chama-se Joana de Cusa, onde Joana vai até Jesus para reclamar do marido. Veja que os maridos têm problema faz tempo, né? Não me consta que haja alguém que procurou Jesus para reclamar da esposa. Não me consta. Se alguém tiver, me conta. Mas as esposas reclamavam do marido. Você vê que nós estamos bem ruins, viu, maridos? E Jesus respondeu assim lá no livro: seu marido não te compreende? Compreenderá um dia. Não espere uvas do espinheiro. Porque espinheiro não dá uvas, gente. Agora, quantos anos a gente passa debaixo da goiabeira reclamando que ela não dá goiaba? Quantos anos? 30, 20, 30, 40, 50, né? Quem é que está louco? A goiabeira, que não dá goiaba, ou a gente que fica esperando? A goiabeira que não dá manga, ou a gente que fica esperando que ela dá manga? Ah, mas eu queria... Não espere uvas no espinheiro. Sou eu que estou aqui. Mas Jesus acrescentou uma parte bastante importante. Ele falou assim: amanhe o solo do espinheiro, para que amanhã ele dê uvas. Ou seja, cuide do solo, porque nesse solo tem sementes de uva, e vai dar uva um dia. Um dia. Oi, você falou? Posso falar? Pode. Pegando o gancho que ele falou, eu também realmente concordo que não está nessa evolução, mas a gente tem que ver o outro lado, o lado bom da história. Hoje em dia, por exemplo, a mulher tem voz, que é uma coisa muito bacana. Muito. Hoje em dia, você vê um animal na rua, antigamente era o quê? Descartável. Hoje em dia a pessoa olha com amor para o animal. Sexualidade, antigamente a pessoa ficava ali no canto, não podia, né? Hoje em dia ela tem um respeito pela sociedade. Então, pelo menos algum respeito. não, sim.
Antigamente não tinha nenhum, antigamente não era aceito. Você entendeu? Sim. Então temos a parte ruim, sim, mas temos que olhar a parte boa. Sim. Entendeu? Então a gente vê que estamos evoluindo com pessoas e estamos cada vez mais também evoluindo nessa parte, a parte humana. Antigamente as pessoas não ajudavam tanto. Hoje em dia ela para e ajuda. Você disse muito bem e eu agradeço o seu complemento. Nunca tantos ajudaram tantos como nessa época. Nunca. Só que isso não aparece, né? Então, gente, a gente precisa confiar no Pai que a gente tem. O mundo não é dirigido pelos homens. Podemos ter certeza disso. Certeza. Tá ruim? Tá ruim. Mas estamos no caminho. Sim. Então, gente, tomemos cuidado com as nossas expectativas. Muitas das nossas lágrimas moram aí. Muitas das nossas lágrimas. No que você espera sem ter construído. Queremos um mundo melhor? Vamos construí-lo. Porque senão a gente não vai ter. Ah, eu queria uma família assim, assim, assado. Como que eu faço para ter? Seja um ótimo filho, um ótimo pai, uma ótima esposa, uma ótima filha, uma ótima mãe. E amanhã você vai ter uma ótima família, porque você vai construí-la. Cada um só vai ter segundo as suas obras. Ponto. Se queremos uma sociedade melhor, sejamos um excelente cidadão. Um carro, mas RTG 2E96, está atrapalhando a garagem. Resolvido. Obrigado. Tudo bem, gente? Chegamos às 21 horas. Eu vi uma frase uma vez, do Padre Fábio mesmo. O cara falou assim, a pessoa te maltrata, faz você sofrer, não sei o que você continua sendo bom, né? Ele não está entendendo. Pronto. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Foi útil? Porque eu fico pensando, né? O palestrante obriga vocês a falar o que ele quer? Hã? Não é melhor que a gente fale, que a gente converse sobre o que vocês querem? Não é melhor? Da próxima vez eu quero ouvir outras coisas, porque isso faz com que eu aprenda muito também, né? Então é muito rico e eu fico contente que vocês tenham gostado também. Muito obrigado, que todos nós levemos para a nossa vida a luz deste amor, deste Pai que está tão próximo de todos nós. Muito obrigado.